Oi gente, tudo bem com vocês, minha gente? Eu tô ótima. E o vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui uma coisa bem diferente pra vocês. Então de antemão, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já comenta aqui pra eu saber se vocês gostam ou não, pra eu continuar ou não com esse tipo de vídeo, tá certo? Eu amo pesquisar sobre essas coisas, eu amo ler, ver vídeos sobre isso. E eu resolvi trazer aqui pro canal para as pessoas também que têm curiosidade, que gostam desse conteúdo. Então deixa muito like aí pra mim, tá certo? Se inscreve no canal também pra gente ficar bem juntinho. E agora vamos começar o vídeo. Esse caso fala de duas irmãs gêmeas que nasceram em 11 de abril de 1963 lá na ilha de Barbados, e o nome delas eram June e Jennifer Gibbons. Eu acho que é assim que fala. O pai delas, ele trabalhava para a Força Aérea Britânica lá na Inglaterra, e quando elas nasceram, mandaram ele para trabalhar lá em Gales. Então, quando eles se mudaram para lá, eles ficaram como se fosse uma novidade, porque eles eram os únicos negros habitantes ali, porque era muito pequeno o vilarejo. E aí é que começa toda a história, minha gente. Nesse pequeno povoado, as meninas começaram a crescer e os pais começaram a observar que elas não falavam, não se comunicavam direito. Mesmo ela completando 3 anos, elas não conseguiam formar frases grandes para se comunicar com os pais, com os próprios pais. Mas elas conseguiam se comunicar entre elas, porque elas desenvolveram uma técnica de falar entre elas que nem os pais conseguiam saber o que é que elas estavam falando. Elas falavam muito rápido e não era a língua deles normal. E elas eram muito caladas quando estavam com pessoas, né? Até com os próprios pais mesmo. Sendo que eu acho que os pais achavam normal, né? Porque como é criança ainda, tá desenvolvendo, tem criança que desenvolve mais rápido, tem criança que não desenvolve. E aparentemente elas eram bem felizes, porque elas brincavam muito de boneca, elas brincavam muito entre elas e conversavam muito entre elas na língua delas, mas eles achavam que elas eram normais e felizes. E aí elas completaram 5 anos e foram a primeira vez para a escola. E lá na escola elas começaram a desenvolver também, além da fala, né, que já era diferente, o jeito de se comunicar era diferente, elas começaram a desenvolver também os movimentos iguais. Uma imitava a outra. E foi chamando a atenção das pessoas da escola. E aí um terapeuta também achou que era muito extremo já o que elas estavam fazendo, porque se uma caía, a outra caía também, se jogava para cair. Se uma ficava calada, a outra ficava calada também. Então elas começaram a fazer tudo igual uma à outra. Mas aí elas tiveram que se mudar novamente para um vilarejo menor ainda na Inglaterra, lá em Denver. E aí começaram na escola nova e ficou muito pior. Por quê? Porque como elas eram as únicas negras da escola e com esse comportamento totalmente estranho de uma imitar a outra e não falar direito, só falar entre elas, só conversar entre elas, e as pessoas começavam a ter medo delas, começaram a maltratar elas, debochar, rir. E aí foi que elas ficaram mais reservadas ainda e cada vez ficava pior. Mas em todos os artigos que eu li sobre elas e todos os vídeos que eu assisti também, falavam muito que as pessoas debochavam, maltratavam elas pelo comportamento, mas eu acho também que a cor delas influenciou muito, né, por elas ser as únicas negras da escola. Eu acho que isso daí também soa um pouco como racismo, mas na época ninguém falava sobre isso, não. Então foi mais pelo comportamento, as pessoas falavam que era pelo comportamento delas também, e aí elas ficavam cada vez mais reservadas. E foi aí que os terapeutas, né, pediram para os pais separar as duas, colocar cada uma em uma escola para tentar resolver a situação, para saber como é que iriam ficar se as duas ficassem separadas, já que elas nunca ficavam separadas e sempre só falavam entre elas e faziam os mesmos movimentos. E aí, quando separaram as gêmeas, elas entravam em estado catatônico, ou seja, elas ficavam paradas, paralisadas, como se não existisse mais nada. Eu acho que elas ficavam num estado completamente triste porque estavam longe uma da outra e não sentia nada. E foi aí que a June tentou se suicidar e resolveram então colocar elas de novo juntas e resolveram também tirar elas da escola e começaram a ser educadas em casa. E, gente, pra vocês verem o quão bizarro era a situação das duas, elas tinham até rituais próprios, tipo quem acordaria primeiro, quem abriria o olho primeiro, quem respiraria primeiro pela manhã. E era uma coisa muito complicada mesmo de entender, até para os psicólogos da época não entendiam porque elas eram assim. E aí elas foram crescendo, né, e desenvolveram o amor pela escrita e pela leitura e decidiram que queriam ser escritoras. Botaram na cabeça, né, que conseguiriam publicar algum dos livros
sendo que não conseguiu publicar nenhum livro porque as histórias eram arrepiantes. Para vocês terem noção, um dos livros da Juni, ela escreveu que um garoto era sodomatizado, né, pelo professor da escola e depois ele foi internado e acabou sendo condenado a abusos sexuais pelo próprio guarda. E o livro da Jennifer fala de um menino, né, que foi salvo pelo pai, que era médico, sendo que o pai, para salvar o filho, ele matou o próprio cachorro e pegou o coração do cachorro e colocou no filho, sendo que aí o espírito do cachorro começou a viver no filho. Então os livros delas todos eram assim, muito fortes, falando sobre sexo, sangue, morte, abuso sexual, muita coisa ruim. Então nenhuma editora queria publicar algum livro delas. Mas mesmo assim, elas nunca deixavam de escrever, elas escreviam cada vez mais. Fora essas histórias que elas inventavam, elas também escreviam sobre elas mesmas, né, como se fosse um diário. Na verdade, era um diário mesmo delas, que elas escreviam coisas sobre elas. E teve uma passagem do diário que todo mundo ficou muito espantado, achou muito estranho, que eu vou deixar aqui um pedacinho pra vocês. Ninguém sofre como eu, não com uma irmã, escreveu Juni em seu diário. Com o marido sim, com uma mulher sim, com o filho sim, mas com esta irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol, é meu único tormento. Essa daqui foi a Juni que escreveu, e pegaram também do diário da Jennifer, que fala: ela quer que sejamos iguais, há um brilho assassino em seus olhos, querido Deus, tenho medo dela, não é normal, alguém está deixando minha irmã louca, sou eu. E aí elas foram crescendo e sem nenhum livro publicado, sem nenhum trabalho, elas começaram a roubar. E aí foi que aconteceu uma coisa bem inquietante, né? Que começaram a tentar matar umas às outras, mas depois faziam as pazes e ficava o maior amor e o maior grude de novo, e depois tentavam se matar de novo. E aí aconteceu que elas duas tentaram queimar um bar, colocar fogo no bar, e foram condenadas a 14 anos de prisão, mas foi numa clínica psiquiátrica de alta segurança. E aí quando elas foram internadas nessa clínica psiquiátrica, as coisas começaram a ficar mais estranhas ainda. Elas, quando se viam, tentavam se matar, mas quando eles separavam as meninas, elas entravam em estado catatônico, como se não quisessem mais viver, mas elas não podiam ficar juntas e também não podiam ficar separadas. Foi aí que elas desenvolveram na cabeça delas que uma não poderia viver enquanto a outra também vivesse. Ou seja, elas sentiam falta uma da outra quando estavam separadas, mas quando estavam juntas, elas não se suportavam. E aí uma jornalista foi falar com as meninas, e a Jennifer, né, que é a irmã mais nova, 10 minutos só do que a Juni, resolveu falar pra Marjorie: Marjorie, eu tenho que morrer. E a Marjorie, a jornalista, perguntou por quê, e ela respondeu: porque decidimos. Ou seja, elas decidiram que a Jennifer tinha que morrer pra Juni viver normalmente. Então elas resolveram entre elas que para uma continuar vivendo normalmente, uma teria que morrer. E foi aí que em março de 1993 as duas iam para um hospital de menos segurança, né? Foi quando entraram rindo na ambulância. As duas estavam rindo, e quando chegou ao local de destino, a Jennifer estava morta. Simplesmente morta. E quando foram ver a causa da morte, foi de morte natural. Foi aí que intrigou todo mundo, né? Porque não foi suicídio, ninguém a matou, não foi espancamento. Ela simplesmente morreu e todo mundo ficou chocado. O que os médicos disseram depois foi que ela morreu de miocardite aguda, ou seja, ela morreu do nada e foi de causa natural mesmo. E quando foi perguntado a Juni o que aconteceu, ela disse que a irmã simplesmente colocou a cabeça pro ombro e disse que, enfim, elas estavam livres. E aí, a Juni, né, depois de alguns dias depois da morte da irmã, foi falar com a Marjorie, né, a jornalista novamente, e ela falou para a Marjorie que, por fim, estava livre, que a sua irmã deu a vida por ela. E aí a Juni começou a interagir com as pessoas e levar uma vida normal. Mas isso só aconteceu após a morte da Jennifer. Esse é um caso que intriga até hoje muitas pessoas e até psicólogos. Ninguém entendeu até hoje como foi que isso aconteceu. Elas decidiram que uma pessoa ia morrer e ela simplesmente morreu de causa natural. É um caso real, minha gente, mas tem sim um pouco do sobrenatural, o que intriga muitas pessoas e não deixa de ser um caso bizarro, né? Até pelo comportamento das gêmeas, que foram taxadas de gêmeas silenciosas por causa disso, porque elas não falavam com ninguém. Elas tinham uma linguagem que era só delas, que só elas entendiam, então ela não falava com quase ninguém. Mas a Juni conseguiu ser feliz, ela recomeçou a vida e levou uma vida normal depois disso tudo que aconteceu. E aí, minha gente,
O vídeo de hoje foi esse. O que é que vocês acharam dessa história? Um pouco estranha, meio bizarra, meio sobrenatural. Eu amo ler sobre essas coisas. E se vocês gostaram, comentem aí, curtam o vídeo, tá certo? Pra eu saber que vocês gostaram. Se vocês quiserem também que eu traga mais histórias assim estranhas, meio sobrenaturais, eu trago aqui pra vocês e gravo mais, tá certo? Beijão e até o próximo vídeo.